Baghdad, Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogotá, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru. Você quer viver em cidades como essas? So do you want to live in places like that? Foi isso que Donald Trump disse ao enumerar várias capitais latinas e uma no Oriente Médio, Bagdá. A emergência da vez, um suposto estado de caos na capital dos Estados Unidos. Trump anunciou intervenção federal na segurança de Washington, colocando a polícia sob as ordens de sua secretária de Justiça. O motivo alegado é conter a violência na capital americana. Para fazer essa intervenção no policiamento de Washington, Trump invocou uma lei jamais usada por outro presidente para esse fim. E ordenou o envio de 800 soldados da Guarda Nacional e 120 agentes do FBI, que é a Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, para combater a criminalidade na capital. Trump disse que Washington está tomada por gangues, criminosos diversos, usuários de drogas e moradores de rua. De fato, a cidade teve alta nos crimes violentos depois da pandemia, seguindo uma tendência global. Mas em 2025, a criminalidade na capital americana começou a se aproximar dos níveis pré-pandêmicos. Trump apresentou vários números divergentes dos dados oficiais sobre a violência na capital para tentar justificar essa medida. O declínio começou em 2012 e vai passando bastante tempo até vir uma alta que coincide com o fim da pandemia. Mas no ano passado, a ocorrência de crimes como homicídios, ataques com arma, abuso sexual e roubos foi a menor em 3 décadas. A prefeita chamou a decisão de Trump de perturbadora e disse que vai continuar a defender a autonomia municipal. A retórica repetitiva do presidente dos Estados Unidos esconde outra justificativa. Ele chama essa ação de Dia da Libertação da Capital. Trump afirma que Washington virou a cidade mais violenta do mundo. Mas como a gente viu, não é verdade. O motivo real é político. A cidade é governada há muito tempo por políticos do Partido Democrata. E Trump quer criar a impressão de que os democratas são incompetentes, não cuidam da segurança da população. Tanto que ele ameaçou também intervir em outras cidades democratas e citou o exemplo de Chicago, que segundo ele é um desastre. A ação executiva não vai precisar do aval do Congresso pelos próximos 30 dias, tempo em que Trump poderá administrar a segurança de Washington. É uma tremenda guinada autoritária, mais um sintoma dessa guinada autoritária dos Estados Unidos desde que o Trump tomou posse nesse segundo mandato. Ele busca concentrar os poderes nas mãos dele, testar os limites de até onde chega o poder presidencial nos Estados Unidos. Por enquanto, vem enfrentando pouca resistência. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boadian, é a tomada de Washington. Meu convidado é Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Ele fala comigo direto da capital americana. Quarta-feira, 13 de agosto. Bom, Maurício, quando anunciou o estado de emergência, Trump argumentou que Washington tem uma taxa de homicídios maior que a de outras capitais. Ele, inclusive, citou Brasília nesse discurso. Você mora em Washington, eu quero, para começar, saber qual é a situação da segurança por aí. Bom, hoje, claramente, né, tem muito mais movimentação, principalmente da Guarda Nacional, né, tá bem ostensiva, inclusive. É uma situação bastante que começou, inclusive, antes do anúncio do Trump, começou durante o final de semana, né, mas é importante dizer que os números da cidade de Washington, do distrito de Washington, né, eles melhoraram quando a gente olha uma curva aí de 10 anos, né. Na tentativa de sustentar o argumento, Trump apresentou números falsos sobre criminalidade. Mostrou uma tabela que compara Washington com outras capitais, entre elas Brasília. No documento, a taxa de homicídio para a capital americana é de 41 assassinatos por 100 mil habitantes. Mas dados do próprio governo apontam que o índice é menor, de 26 por 100 mil. Em janeiro deste ano, as autoridades afirmaram que o índice de crimes violentos era o mais baixo em 30 anos. E claro, né, Washington, DC, assim como inúmeras cidades no mundo, tem a questão da segurança como um dos principais temas do debate público. E claro, algumas áreas da cidade são consideradas estatisticamente mais inseguras, outras áreas são mais seguras, mas nesse momento aqui o que surpreendeu a população não foi a atitude do Trump em si, mas
ter feito isso numa situação aqui que não tem nenhum problema grave de segurança na cidade. Né? O estopim da intervenção foi banal. Um jovem de 19 anos que trabalhava no Departamento de Eficiência Governamental, criado por Elon Musk, foi assaltado de madrugada por adolescentes que tentaram roubar o carro dele, mas fugiram quando a polícia chegou. Esse caso teve destaque na imprensa e Trump declarou que a violência em Washington estava fora de controle. Ele vai aproveitar para remover os acampamentos de moradores de rua espalhados pela cidade e vai botar 150 agentes do FBI para fazer policiamento à noite, além de 800 soldados da Guarda Nacional para dar apoio logístico à polícia. Maurício, bom, você contou que então já começou essa operação, essa presença ostensiva, né, dos agentes federais de segurança e militares. Então, conta um pouco sobre o clima dessa chegada desses agentes aí nas ruas de Washington. É importante dizer que isso começou no final de semana, Vitor, e também é importante dizer que desde que o Donald Trump assumiu, existe uma mobilização que é sempre uma mobilização que surpreende a população do ICE, né, que é a unidade, entre aspas, de polícia que está atrás dos imigrantes ilegais. Né? Então, quando começou essa movimentação no final de semana, tinha um ruído de que ou era uma movimentação eventualmente atrás de imigrante ou não. Depois, obviamente, quando o Trump marcou a entrevista coletiva, né, onde ele se pronunciou sobre essa questão, aí começou a ventilar a notícia aqui em Washington que realmente era uma potencial intervenção da Casa Branca na gestão da segurança pública do distrito, né? Então, no começo foi essa mistura de receio em relação à questão da imigração, mas depois ficou claro que era essa intervenção, né? Então, mas aí o clima é de opressão, um sentimento de opressão. O que vocês sentem ao andar nas ruas? Ou mais segurança? Ou o que as pessoas estão falando sobre essa presença de agentes designados aí pela administração Trump para fazer agora a segurança da capital? Do ponto de vista de opinião pública, né, a região de DC é uma região que rejeita o Donald Trump fortemente, não só pelo resultado que ele teve aqui na eleição, que ele foi amplamente derrotado pela Kamala Harris, mas quando a gente olha a aprovação e desaprovação dele aqui no distrito, são um dos números mais baixos que ele tem na série histórica aí de popularidade. Então já é uma região que rejeita o Donald Trump historicamente. O sentimento agora é de uma certa indignação, né, porque é uma interferência no dia a dia das pessoas que não é, do ponto de vista dos locais aqui, não é necessária, né? Mas também é importante dizer, Vitor, que ninguém foi pego de surpresa. Essa era uma promessa de campanha do Donald Trump. Eu mesmo ouvi ele falar isso várias vezes ao vivo. And I think we should take over Washington, D.C., make it safe. People are getting killed, people are being hurt. You have a great police department there, but somehow they're not utilized properly. Então, esse sentimento foi muito expressado pela declaração da prefeita, né? A Muriel Bowser, que ela mesmo disse que ela estava se sentindo indignada da maneira dela, mas não surpresa, né? Maurício, para a gente que é brasileiro, pode ser difícil entender a administração de Washington. Então explica para a gente como que se dá a administração da capital americana. O que é a atribuição da prefeitura e o que é a atribuição do Poder Executivo Federal? DC, né, Washington DC, que eles chamam de... não é um estado, né, apesar que é importante dizer isso, Vitor, em 50 leis, 500 leis nacionais, o DC é tratado como se fosse um estado, mas ele não é um estado, ele é um distrito, ele não tem representação no Congresso americano. Inclusive, quem vem a Washington vê as placas dos carros, tem uma famosa frase, taxation without representation, que são impostos, mas sem representação. Então ele não tem representação na Câmara, ele não tem representação no Senado. Essa, inclusive, é uma discussão histórica aqui de DC. Ele, de alguma maneira, ele está subordinado ao Congresso americano, né? E sim, o presidente tem essa prerrogativa, a Casa Branca tem essa prerrogativa, mas em circunstâncias especiais, circunstâncias onde a ordem pública se vê fragilizada ou se vê ameaçada, que claramente, pela percepção local aqui, não foi o caso, né? Bom, no caso, a prefeita de Washington, ela é do Partido Democrata, né? Isso pesou em função dessa decisão do presidente Trump fazer aí um contraponto sobre a segurança pública e a gestão da prefeita em Washington? A prefeita tem um histórico de enfrentamento direto ao Donald Trump. Em 2020, ela durante as manifestações, né? O estopim foi esta imagem em 25 de maio. George Floyd imobilizado por um policial branco. O policial pressiona o joelho contra o pescoço, mesmo com ele algemado e no chão.
Floyd avisa: "Eu não consigo respirar." E diz que o policial vai matá-lo. O vídeo viralizou. Os protestos chegaram a 75 cidades, segundo o jornal americano The New York Times. E a agressividade entre manifestantes e policiais aumentou. Toques de recolher são estabelecidos e imediatamente desrespeitados. É como se o país inteiro tivesse soltado o pescoço. Ela criou, na frente da Casa Branca, um bulevar chamado Black Lives Matter, né? E isso na época foi um confrontamento político muito forte em relação ao Donald Trump. Então ela tem um histórico de bater de frente com o Donald Trump. Além disso, Vitor, é importante dizer que essas grandes cidades americanas, que obviamente abrigam uma diversidade enorme, elas são os locais onde o Donald Trump historicamente foi derrotado nas eleições. Então, o discurso dele, ele é muito anti essa cidade, né? Ele é um discurso, de alguma maneira, ele sempre criticou Nova York, criticou São Francisco, criticou Los Angeles, criticou Chicago, criticou Filadélfia, criticou DC. Então, de alguma maneira, essa decisão também passa por um raciocínio eleitoral de que a base do Donald Trump, que é uma base que está muito concentrada nas cidades pequenas e médias dos Estados Unidos, que quem conhece os Estados Unidos são muito diferentes dessas regiões metropolitanas em diversos aspectos. Esse discurso é para essa base, ele falou bastante disso durante a campanha, Vitor, e eu não ficaria surpresa, aliás, até uma expectativa de que o que ele fez aqui em DC seja replicado nessas cidades que eu mencionei, Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco. Agora, também, o que eu apurei aqui, também conversando com gente próxima da Casa Branca, é que um dos motivos que até o levou a acelerar esse processo em DC foi uma percepção de funcionários, principalmente funcionários ligados ao departamento que o Elon Musk criou, do Dodge, de que havia muitas pessoas em situação de rua na capital, e aí realmente esse é um problema que Washington DC tem, principalmente, foi acelerado esse problema durante a pandemia. Então havia uma sensação dentro da Casa Branca que a cidade estava desgovernada, não pelos números de homicídio, porque esses números inclusive diminuíram nos últimos 10 anos, mas pelo aumento de pessoas em situação de rua, né? O plano tem o objetivo não só de combater a violência, mas também, nas palavras dele, embelezar a capital federal americana. Ele disse o seguinte, olha só, os sem-teto precisam se retirar imediatamente. Vamos fornecer lugares para eles ficarem mais longe da capital. Os criminosos precisam sair, vamos colocá-los na cadeia onde pertencem. Agora, essa é uma realidade não só de Washington, D.C., a gente vê isso em São Francisco, em Los Angeles, em muitas cidades grandes nos Estados Unidos. Agora, você mencionou uma série de cidades que são governadas por democratas. Los Angeles, onde já houve uma intervenção federal na segurança pública, Nova York também, onde há essa promessa. O quanto você acha que existe de político nessa decisão, apesar dessa realidade que você descreve aí de moradores de rua, que parece bastante com cenários que a gente vê em ambientes urbanos? Não, totalmente político, né? É importante, Victor, também como opera o Donald Trump, a gente já conhece, né, o modus operandi dele. Esse é mais uma ação de política pública que não é uma ação pensada no efeito que isso vai ter de política pública. Talvez trazer a Guarda Nacional não necessariamente é a solução para você diminuir as pessoas em situação de rua na capital. O fato é que primeiro foi uma promessa de campanha, como eu falei. Segundo, exatamente o que você mencionou, está batendo de frente com uma política democrata que tem um histórico de bater de frente com ele. E terceiro, é importante que é o modus operandi dele, né? Ele está criando um fato novo, obviamente está pautando a imprensa com isso, né? E obviamente deixando até de maneira coadjuvante outros temas que estão acontecendo na Casa Branca, e ele usa essas intervenções também como fato de pauta, né, para que só se fale nisso, para até desviar a atenção de outros temas, e isso ele faz muito bem, né? Aliás, talvez ele seja um dos melhores comunicadores nesse aspecto do mundo político, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Maurício Moura. Passando brevemente, então, sobre esses outros temas que você menciona, tem aí o caso, se fala muito na imprensa americana dos arquivos do Epstein. Isso realmente pode estar incomodando ele a ponto de criar um fato novo para ocupar as discussões públicas?
Não, sem dúvida. Esse é um tema muito mal equacionado dentro da Casa Branca. Existe uma pressão da opinião pública, inclusive uma pressão da própria base trumpistas para que esses arquivos sejam divulgados publicamente, de maneira transparente. Obviamente isso não aconteceu ainda. Então esse é um tema recorrente, é uma crise recorrente dentro da Casa Branca. Ninguém sabe exatamente dimensionar o porquê, porque obviamente ninguém teve acesso a esses arquivos, mas obviamente a oposição aqui em Washington, sempre que ele traz um tema novo, né, ou um tema de tarifa, né, que é uma coisa que tem, obviamente, recorrente aqui, ou um tema como essa intervenção em Washington, obviamente a oposição, os democratas associam isso a ele tentar desviar a atenção justamente desse tema que é bastante delicado e mal resolvido na Casa Branca. Você me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que a última vez que as forças federais, a Guarda Nacional e militares foram usados para a segurança em Washington foi no contexto do 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio. Existe como a gente traçar um paralelo entre moradores de rua em Washington justificando essa nova ação federal e uma ação que aconteceu no Capitólio, a violência que aconteceu no Capitólio. Dá pra gente comparar esses dois fatos? Não, em primeiro lugar que a violência no Capitólio foi absolutamente pontual e dado o nível de risco que aquela invasão proporcionava a legisladores americanos, independente se eles eram republicanos ou democratas, óbvio que ali era uma crise de violência e, obviamente, ali uma interferência direta da Guarda Nacional se fazia necessária, inclusive, quando o Congresso americano organizou um comitê para tentar entender o que aconteceu no 6 de janeiro, uma das coisas que foi amplamente debatida foi porque demorou-se tanto para que a Guarda Nacional fosse acionada, né? Inclusive, obviamente que isso tinha que partir da Casa Branca. Essa foi, inclusive, um dos grandes temas de debate dessa comissão. Então, obviamente, aquela situação era uma situação bastante particular e uma situação que exigia uma intervenção. A situação de Washington é completamente diferente. A gente não tem nenhum evento estruturante que demandasse esse tipo de intervenção, alguma coisa que tenha acontecido na segurança pública, que realmente a cidade estava à mercê de violência, muito pelo contrário, né? A cidade, obviamente, como eu falei, tem seus problemas, mas também teve evolução em relação à criminalidade. Então, como fica óbvio que isso foi um movimento político, assim, e faz parte, né, como eu falei, desse modus operandi do Trump de estar sempre criando eventos, está sempre criando pauta, está sempre criando movimento, né? Maurício, explica pra gente os limites dessa prerrogativa de Trump. Ela tem um prazo? Existe algum horizonte de quanto tempo vai durar essa intervenção? Ele depende de apoio? Como é que funciona? Como eu falei, o distrito está subordinado ao Congresso e em 30 dias, como uma coisa emergencial, essa intervenção vale por 30 dias e depois de 30 dias para que isso se estenda, independente do prazo de extensão, vai depender de uma aprovação do Congresso, claro que os republicanos têm a maioria na Câmara e a maioria no Senado, só que em paralelo, né, eu já vejo uma movimentação política para que isso não avance eventualmente no Congresso. Alguns republicanos, inclusive, temem que se isso avançar, que isso possa se replicar em outras cidades, inclusive cidades onde eles têm o seu entorno eleitoral. E também é importante dizer, Vitor, que já há movimentos aqui de entrar na justiça e tentar derrubar isso nas cortes federais, como aconteceu de alguma maneira, um paralelo como aconteceu na Califórnia, quando recentemente o Trump enviou a Guarda Nacional e acabou perdendo essa intervenção sendo considerada ilegal por uma corte estadual. Então, esse tem um movimento jurídico e tem um movimento político, mas, obviamente, no prazo de 30 dias a intervenção está estabelecida, né? Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? A lei diz que o presidente pode assumir o controle da polícia de Washington por até 30 dias, desde que comunique o Congresso. Mas, se quiser prorrogar o prazo, precisa de autorização do Capitólio. Durante o anúncio, o presidente deu carta branca em abordagens. A partir de agora, a polícia pode fazer o que quiser, disse ele. Bom, então a gente vê aí um cenário de justificativas bastante questionáveis apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos e uma reação, como você coloca, inclusive, de partidários de Donald Trump no Congresso ou, eventualmente, apoiadores preocupados com os limites, o avanço de limites da autoridade federal sobre a segurança dessas cidades. Eu queria a tua opinião. A gente tem que se preocupar com isso? É um caso que pode sair de controle? Digamos assim,
avanço autoritário da presidência dos Estados Unidos sobre as cidades dos Estados Unidos? Sim, do ponto de vista legal, essa é a percepção que eu tenho conversado aqui. Os juristas falam que realmente ele está dando um passo, ele está se excedendo, passando uma linha, que esse tipo de intervenção, do ponto de vista do arcabouço legal, não faz sentido, né? Como eu falei para vocês, foi uma promessa de campanha, mas é uma coisa que avança não tem nenhuma referência histórica do que foi feito aqui, talvez tenha sido a maior intervenção injustificada aqui no distrito, né? Então existe sim essa preocupação, obviamente está sendo questionada na justiça, vai ter uma articulação política, mas faz parte aí dessa dinâmica, né, dessa Casa Branca especificamente, de testar os limites institucionais. E, mais uma vez, esses limites estão sendo testados, né? Portanto, é mais um momento grave na democracia americana. A gente sempre se recorda daquele livro, Como as Democracias Morrem, de Steve Levitsky, professor de Harvard. Esse é um sintoma muito claro. Lembra caudilhos da América Latina ou figuras como o Erdogan da Turquia. Washington, D.C. é uma das poucas cidades norte-americanas em que a gente tem aí cenas históricas de manifestações públicas nos Estados Unidos, principalmente na frente da Casa Branca, onde recorrentemente há protestos, lá no Smithsonian também, o famoso discurso de Martin Luther King, com o domínio, o controle da segurança pública do município, da cidade. Trump pode impedir protestos contra ele de acontecer nesses espaços, Maurício? No entorno da Casa Branca, sim. Inclusive, teve uma mudança muito grande do nível de segurança da Casa Branca depois do 11 de setembro. No entorno do Capitólio, obviamente, aumentou a segurança depois do 6 de janeiro de 2021, mas você mencionou aí o Smithsonian, que é uma imensa área que vai desde o Memorial do Lincoln até o Congresso americano, uma extensa área. E ali, obviamente, é um lugar de grande aglomeração, de manifestação, de protestos, né? Ainda não sinto que a gente está conversando aqui, eu entendendo o sentimento local, ouvindo as notícias locais, conversando com as pessoas aqui, ainda não sinto um sentimento de que vai haver uma mega mobilização, mas obviamente que se esse tema se estender e eventualmente esse tema, por exemplo, passa a ser votado daqui a 30 dias no Congresso, eu acredito que isso seja um motivador aí para a gente ter uma mobilização da cidade. Mais uma vez, é uma cidade que amplamente rejeita o Donald Trump, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista de aprovação do governo dele. Bom, então para a gente finalizar, eu queria uma avaliação pessoal sobre um ponto. Quais são as intenções políticas que podem haver por trás dessa decisão de Donald Trump? Bom, eu acho que a maior que a gente vê é eleitoral, né? Ele está endereçando ao público que justamente os Estados Unidos vivem uma polarização, né, Vitor? E uma das polarizações mais óbvias, né, quando a gente olha os dados, é a diferença de votação das cidades, das grandes regiões metropolitanas, Washington D.C. incluída, e das cidades pequenas e médias. As cidades pequenas e médias têm uma percepção ruim dessas regiões metropolitanas, inclusive enxergam as regiões metropolitanas como propagadores de problemas, né, seja problemas, por exemplo, de crime, seja problema de comportamento, seja problema econômico. Então, o que o Trump está fazendo, ele está dialogando fortemente com a base dele, que rejeita o modus operandi, o modo de vida dessas grandes cidades, que são cidades cosmopolitas, são cidades diversas, e obviamente a dimensão dessas cidades também traz a dimensão dos problemas envolvidos numa cidade como Nova York, como Washington, como Chicago. Mas ele está basicamente falando com o eleitorado dele. Maurício, mais uma vez, obrigado pela sua participação e volte sempre aqui ao assunto. Vitor, obrigado a você. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelão. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.